Olá, people, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje a gente vai conversar sobre essa questão que tem me atormentado muito aí nos últimos anos, meses, semanas, dias, horas, que é por que as pessoas não buscam aprender sobre os assuntos. Principalmente elas não buscam aprender sobre os assuntos online quando elas têm acesso à internet, tá? Então, assim, gente, eu queria introduzir este vídeo dizendo que esse vídeo não vai ser um vídeo que muita gente vai gostar de ver, porque pode ser que pise aí no calo de muita gente, tá? Talvez sincero demais, mas enfim, é meio que para trazer essa reflexão para vocês, entendeu? Então, assim, se você é uma pessoa que leva tudo muito pro coração e tudo te ofende, talvez esse vídeo não vai ser para você. Talvez você não vai gostar de ouvir. Se você é uma pessoa que não gosta de ouvir verdades também, talvez esse vídeo não seja para você, esse podcast talvez não seja para você. Mas se você é uma professora que tá aí sofrendo em sala de aula, tá? Esse vídeo provavelmente é pra você, sim, porque eu sei que os professores hoje sofrem muito, principalmente professor de adulto, tá? Professores que estão aí nas faculdades, professores que estão aí dando aula nos mestrados da vida, nos doutorados da vida, professores de línguas. Então, assim, se você é um professor, fica aqui que eu acho que você vai gostar do que nós vamos tratar. Eu acho que esse vídeo não é para pessoas que acham que a internet é só um lugar de entretenimento, sabe? Um lugar para você ficar à toa e não fazer nada. E esse vídeo, gente, não vai falar sobre pessoas que não têm acesso à internet, tá? Porque, tipo assim, se você está assistindo este vídeo no YouTube, você tem acesso à internet, tá? A gente não vai falar aqui da família, ou do senhorzinho, ou da senhorinha lá no interior do sertão, que mora num lugar que tem zero internet, ele não tem acesso a um celular, ele não tem acesso à internet. A gente não está falando dessas pessoas. Então, não adianta você digitar nos comentários, tipo, ai, mas e quem não tem acesso à internet? Não é sobre as pessoas que não têm acesso à internet, até porque a realidade é que hoje quase todas as pessoas têm acesso à internet, tá? Se as pessoas têm acesso a um celular, elas têm acesso ao 4G ou ao 5G, elas vão estar conectadas de alguma forma. Às vezes, elas não se dão conta que elas têm conexão com a internet, que é uma coisa que acontece, por exemplo, com meu pai. O meu pai fala comigo no WhatsApp, ele me liga pelo WhatsApp, mas às vezes ele não se dá conta que o WhatsApp só funciona pela internet. Isso acontece com muitas pessoas de idade, né? Elas não se dão conta que aquela ferramenta que ela está usando, ela só está usando porque ela tem acesso à internet, tá? Então, assim, muita gente não se dá conta de que ela tem acesso realmente à internet. Mas tipo assim, às vezes isso acontece, né? Mas então, nós vamos deixar de lado, neste momento, a discussão sobre ter ou não ter acesso à internet. Não é a discussão aqui, tá? A gente não vai discutir sobre temos ou não temos acesso à internet. A gente vai partir do princípio de que, se você tem acesso a este vídeo, você tem acesso à internet. Beleza? Então, por que essa pergunta, né? Eu ainda não sei exatamente o jeito que eu vou escrever no título do podcast, porque eu ainda tenho que formular um jeito meio que conciso de falar sobre essa pergunta para deixar como título do vídeo, para não ficar um título com 300 palavras, mas é basicamente isso, é tipo assim, por que as pessoas têm acesso à internet, que é a ferramenta de acesso a toda e qualquer informação que existe no planeta, mas elas não buscam informação, elas não buscam aprender usando a internet. Isso me assusta muito. Isso é uma coisa que, às vezes, pra mim, eu fico muito pasma e, assim, eu fico assustada de verdade de saber que muitas pessoas, elas passam horas na internet, horas, e assim, todo mundo passa muitas horas na internet, tá? Até as pessoas que têm baixo consumo de internet, elas passam pelo menos 2 horas na internet, picadinhas durante o dia. É 5 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali, é 2 minutinhos ali, quando você olha no seu celular o rastreio do seu uso diário de
internet, você vai ver que é pelo menos 2, 3 horas, que é o que acontece comigo. Eu não sinto que eu sou uma pessoa que fica muito na internet. Eu não uso muito a internet no meu celular. Mas, tipo assim, eu entro no Stories do Instagram, faço um Stories, posto um Stories. Eu vou no TikTok, crio algum conteúdo, ponho lá. Eu vou no YouTube e, tipo assim, assisto um vídeo de meia hora. E aí, quando isso soma no final do dia, eu vejo que eu gasto 2 horas na internet. O meu uso diário de internet é, tipo, entre 2 e 3 horas, sabe? E eu tenho a sensação de que eu não fico muito do meu dia na internet. É muito picadinho, sabe? Mas aí, quando você olha o total, você vê o impacto, né? Mas eu sinto que as pessoas, elas têm celular conectados na internet, mas elas só usam para entretenimento. Você fala para uma pessoa assim, tipo, a pessoa te pergunta alguma coisa, né? Tipo assim, como é que eu posso fazer um bolo de chocolate sem glúten? Cara, digita lá no YouTube, bolo de chocolate sem glúten. Vai ter pelo menos 1 milhão de receitas no YouTube. Algumas em português, algumas em inglês, algumas em árabe, algumas em, tipo, vai ter o tutorial lá no YouTube. E se você não quiser assistir o vídeo, se você quiser só ler a receita e as instruções, digita no Google, bolo de chocolate sem glúten. Você vai ter a receita com as instruções. E aí eu fico pensando, por que essa pessoa não foi buscar esta informação? Por que ela aceitou e se conformou em ficar naquele estado do não saber? Eu acho que é sobre isso que eu gostaria de falar, sabe? Sobre o aceitar o não saber e não buscar saber sobre algo. Para mim, isso é muito surreal. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que desde pequena sempre estudou muito, sempre gostou muito do fato de saber sobre as coisas. Eu era bem nerd, eu sempre fui muito nerd, sabe? Eu sempre me dei bem na escola, exceto educação física. Gente, vocês têm noção de que no meu 2º ano de ensino médio, a gente teve, eu não lembro se foi primeiro ou se foi o 2º ano agora, para ser mais exato. Eu acho que foi no 1º ano do ensino médio, a gente teve um bimestre ou um trimestre de ginástica rítmica, não, de ginástica rítmica não, ginástica, daquelas que você tem que dar cambalhota, aprender a esticar a perna, tipo, introdução a Daiane dos Santos, tipo, ao que ela faz, né? Só que, assim, bem introdutório mesmo, a professora foi trabalhar, porque a gente já tinha trabalhado vôlei, futebol, handball, nananã, aí ela falou assim, outro esporte, ginástica, vamos fazer ginástica. Vocês acreditam que eu fui muito péssima em tudo, e eu fiquei rezando pra não ficar de recuperação ou quinta nota em educação física. Eu sou muito ruim em educação física. Apesar de hoje, né, depois de fazer muita zumba e yoga, eu tenho um domínio corporal muito melhor. Mas quando eu era criança e adolescente, gente, a minha pior matéria era a educação física. Ai, não sei se eu sinto vergonha. Acho que sim, porque eu acho que sim, é uma daqueles assuntos. Eu acho que é por isso que eu busquei aprender a dançar um pouco. Eu fiz um pouco de... Quando eu era adolescente, meio que entre a pré-adolescência, eu sentia que eu não tinha esse domínio corporal, que eu não tinha essa inteligência corporal. E eu lembro que eu pedi pra minha mãe me botar numa aula de dança. Eu lembro que eu fiz jazz, um pouco de jazz, assim, tipo, em 6 meses. Porque eu sempre fui, agora que eu tô pensando sobre isso, eu sempre fui uma pessoa que não se conformava em não saber. Tipo assim, por que todos os meus amigos sabem e conseguem jogar futebol e eu sou péssima nisso? Por que todas as minhas amigas são ótimas em jogar vôlei e eu sou péssima nisso? Tipo, por que eu não consigo ter controle em jogar a bola certo? Então eu falei assim, mãe, eu sou muito ruim, me põe em algum esporte. Daí ela, tipo, tá, o quê? Daí eu, tipo, o que eu mais tinha interesse naquela aula de atividade, naquela época, o que eu mais tinha interesse de atividade física era dança. Eu sempre achei muito bonito, né? Porque tinha a ver com música também, eu sempre gostei de música. Então eu falei assim, eu quero fazer alguma dança. Daí eu fui fazer aula de dança. Fiz só 6 meses, aprendi algumas poucas coisas, mas eu acho que era isso. Eu sempre demonstrei que eu gosto de saber daquilo que eu não sei, que eu quero buscar aprender aquilo que eu quero aprender e ter aquela informação, sabe? Então, assim, isso é muito claro desde a minha infância. Tipo, eu sabia que eu não tinha habilidade corporal, eu consegui, não sei como, porque eu não lembro as palavras exatas, mas eu lembro que eu consegui comunicar isso pros meus pais, que tipo, olha, eu sou péssima em consciência corporal, preciso de alguma ajuda. E beleza, vamos tentar resolver. E aí depois de adulta, eu fiz muita zumba,
que é você olhar o professor e conseguir copiar ele, né, tipo, nos movimentos. Então, eu melhorei muito a minha consciência de espaço, de movimento pra lá ou pra cá, se é reto ou se é em diagonal. E aí, eu fui buscando isso também como adulta e depois eu passei pra yoga, que, tipo assim, pra mim, gente, não tem atividade corporal e psicológica melhor, assim, sabe? Pra mim foi a união de todos, mas eu acho que essa história é meio que pra demonstrar isso, sabe? Pra mim nunca foi suficiente não saber. Pra mim nunca foi suficiente aceitar que tudo bem, eu tipo assim, beleza, não sei e vou, e tipo assim, eu nunca conscientemente decidi não saber de algo, entende? Porque eu sinto que muitas pessoas, e é isso que me assusta, tipo assim, as pessoas, eu não sei aonde fica a Itália, eu não sei aonde no mapa fica a Itália, e eu estou bem, e eu decido não procurar saber aonde fica a Itália no mapa. Eu fico, mano, como assim você não vai abrir o Google e botar assim, Itália, mapa? Aí vai aparecer lá, tipo assim, um mapinha da Europa e você vai ver que é onde é a Itália. Tipo assim, como as pessoas não sabem de uma informação e elas ficam tranquilas e conscientemente decidem continuar não sabendo daquilo. Tipo, porque na verdade não é saber no sentido de que eu tenho que saber pra poder me mostrar pros outros. Não, é aprender, é adquirir o conhecimento pra ficar na sua cabecinha. Tipo assim, você não precisa contar pros outros que você sabe daquela informação, mas como que na sua cabeça você sabe que você não sabe daquilo e você fica tipo, beleza, eu decido continuar não sabendo sobre isso, eu não quero ter esta informação, eu não quero ter este aprendizado, tipo, mano, como? Como assim? Tipo, isso é muito difícil pra mim, tipo assim. E aí, isso envolve também o fato das pessoas hoje terem muito fácil acesso à informação por causa da internet e mesmo assim elas continuarem decidindo conscientemente não aprender sobre aquilo. E eu não tô falando, gente, de aprender no sentido de ser especialista, tá? Por exemplo, tem um livro aqui na minha estante que eu acho que eu vou até pegar pra vocês. Esperem aí. Cadê? Peguei o livro lá, tá? Chama-se, Por que generalistas vencem em um mundo de especialistas? Então, assim, eu não estou falando que você tem que ser o maior especialista do mundo naquele assunto. Porque eu sinto que, apesar de eu não ter lido o livro, mas o livro me interessou porque eu me considero uma generalista. Eu gosto de saber de tudo um pouco, mas eu só me especializei em línguas. Eu só me especializei em língua inglesa e literatura inglesa e eu só me especializei em ensinar línguas. Então, qual que é a minha especialidade? Ensinar línguas mais especificamente ainda, eu ensino a língua inglesa, porém eu conheço muito sobre linguagem e eu conheço muito sobre ensinar uma linguagem, uma língua, né? Então, assim, eu me especializei nesse assunto, porém, eu sei de tudo um pouco, porque eu gosto de ler sobre tudo, eu gosto de aprender sobre tudo, e aí eu quero aprender mais sobre as vantagens de ser como eu sou, ser uma generalista. Então, este livro está aqui na minha estante porque eu quero lê-lo, sabe? E ele também vai falar quais são as desvantagens de você ser muito especialista em um assunto, mas não saber de mais nada na vida. E é meio que isso. Eu fico me perguntando qual que é a linha de raciocínio do tipo assim, eu não sei qual que é a capital, sei lá, vamos chutar assim, tipo, não sei qual que é a capital dos Estados Unidos. E tá tudo bem, tipo assim, você não vai pesquisar qual que é a capital dos Estados Unidos, você não vai buscar saber, você tem internet no celular, você tem internet no computador, digita no Google, tipo, qual é a capital dos Estados Unidos? Fica sabendo dessa informação e aprende, tipo assim, é isso, sabe? E aí, como professora, agora eu vou falar como professora e para as professoras e professores
que estão aí, né, que têm acesso ao meu conteúdo, tipo assim, como que vocês lidam com isso, principalmente se você lida com adulto, né, que é igual o meu caso, eu só dou aula para adulto e idoso, e aí você encontra pessoas assim, que são especialistas que estão, tipo, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque como eu sou professora de inglês para adultos, eu encontro muito isso. Tipo assim, a minha bolha de alunos são pessoas que são classe média alta, às vezes são ricos, e eles são, no mínimo, graduados. Eu não tenho nenhum aluno que não seja graduado, tá? Que não tenha terminado já a faculdade. A maioria deles estão ou já fizeram mestrado ou pós-graduação. Alguns são doutorando. Poucos são, acho que uma pessoa só, que eu já dei aula há muito tempo, mas que não é mais minha aluna, era pós-doc. E aí, essas pessoas... E aí, eu fico, tipo assim, beleza, todas essas pessoas têm acesso à internet, todas essas pessoas têm uma situação financeira boa, confortável, né? Tipo assim, ninguém tá passando por situações, assim, periclitantes, né? E aí, tipo assim, às vezes acontece de tipo assim, ter um dever de casa de uma semana para outra, e aí a pessoa tem uma dúvida ali naquele dever de casa, não uma dúvida que ela tenha que tirar comigo, tipo assim, não tô falando de, por exemplo, dúvida gramatical que ela precisa da minha explicação, eu tô falando assim, tipo, vi uma palavra, não sei o que aquela palavra significa. Aí a pessoa só ignora aquilo e segue a vida, ou a pessoa, tipo, circula aquilo ali e não faz o dever porque ela não sabia daquela palavra. E aí depois se pergunta assim, aí às vezes acontece na aula, tipo assim, não fiz essa daqui porque eu não sei o que essa palavra significa. O fato de não saber o que aquela palavra significa teve um impacto negativo na vida dela. Ela não conseguiu responder uma questão. Então, tipo assim, aquilo ali gerou um problema, sabe? Qual que é o problema? Não conseguir responder a questão. Então, você tem que resolver aquele problema, que é conseguir fazer a questão. Como que você consegue resolver aquela questão? Procurando saber e aprender o que aquela palavra significa, certo? Então, tipo assim, é resolução de problema. O meu problema é, não consigo responder essa questão porque não sei o que essa palavra significa. Como que eu resolvo este meu problema? É procurando o significado da palavra. E aí a pessoa não abre o dicionário e ela não procura. Sendo que, gente, você não tem que ter um dicionário físico. Você abre o Google e digita a palavra, tipo assim, sei lá, ball, significado. O Google vai te dar a tradução daquela palavra em vários... E vai dar significado, vai dar sinônimo, vai dar às vezes antônimo, às vezes vai dar exemplo de frase. E aí eu fico pensando, como que a pessoa conseguiu, tipo assim, simplesmente decidir conscientemente que, tipo assim, não, eu não vou resolver este meu problema, não vou resolver essa questão, vou simplesmente não procurar saber o que essa palavra significa e vou deixar para lá. E aí eu vou passar a semana inteira deixando para lá e não fazer o dever de casa. Tipo... Sabe? Tipo assim, não fiz o dever de casa porque eu não sabia o que essa palavra significava. Tá, mas tipo assim, por que você não procurou o que essa palavra significava? É fácil, você tem um celular na tua mão, você tem internet no teu celular, sabe? Tipo, não, pra mim não faz sentido, porque uma coisa é tipo assim, beleza, estava fazendo um dever, eu fiz todo o dever, porém ainda tenho dúvida sobre present perfect. Perfeito, você vai chegar na aula, você vai me perguntar, eu vou te explicar de novo. Mas você fez o seu dever todo, você não gerou um problema que é não posso fazer este dever por não saber algo. Você tentou, você só ainda está com dúvida. Então, tipo assim, na minha opinião, existe uma diferença entre estar com dúvida sobre um assunto que eu estudei e não compreender tudo. Pra mim, isso é o normal. Não, é normal, é completamente normal um aluno estudar sobre um assunto e ainda ter dúvidas. Tipo assim, é pra isso que ele me paga. Porém, o que na minha mente não é normal é tipo, não vou fazer este dever porque não sei isto e também não vou procurar aprender sobre isso, entendeu? Porque é normal, você tá treinando ali, você faz todo o seu dever de casa, mas mesmo você fazendo todo o seu dever de casa, você ainda pode ter dúvida.
O problema é quando você se recusa a fazer aquela atividade porque você não tem uma informação e você também se recusa a buscar aquela informação de uma forma que vá conseguir com que você complete ali aquele dever para na hora da aula você tirar as dúvidas. Então, assim, e eu sinto também que mesmo as pessoas que usam muito a internet agora, tipo, não falando mais sobre... Não mais falando como professora, mas eu sinto que tudo que eu assistia e eu assisto, até como entretenimento, eu consigo aprender com. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu assistia Tal Mãe, Tal Filha, né, que é Gilmore Girls, na televisão. E aí eu aprendi muita coisa, muito conhecimento sobre cultura. Aprendi muito sobre a cultura americana assistindo seriado, né? Gilmore Girls, Smallville, Everwood... esses seriados que passavam quando a gente era adolescente, e aí, tipo assim, igual a Rory, ela ia pro colégio, e aí depois ela passou a ir pra um colégio particular, e aí ela sempre tinha o sonho de ir pra uma faculdade, que era Harvard, ela sempre quis ir pra uma faculdade de renome, na Ivy League, não sei o que lá. Então, assim, naquela época eu ainda não era professora de inglês, eu não sabia falar de inglês direito, tá? Eu já estava no cursinho de inglês, mas eu não sabia falar inglês direito, mas eu sabia o que era Harvard, porque eu via aquele entretenimento, eu sabia, beleza, Harvard é uma faculdade americana. E aí ela acaba indo pra outra faculdade. Eu não lembro se ela foi pra Yale ou Brown, ela foi pra faculdade que o avô dela cursou, né? Só que aí, assim, eu também sabia o que era Yale, eu também sabia o que era Brown, eu também sabia de outras universidades por estar ali sempre antenada, vendo... mídia de outros países, né? Principalmente americana. A gente tinha muito mais acesso na TV aberta a séries americanas que foram dubladas ali. Só que, tipo assim, eu não tava ali assistindo Gilmore Girls sem aprender nada. Eu tirava informação cultural dali, eu aprendia sobre as faculdades americanas. E aí, hoje, as pessoas têm muito mais acesso à mídia de outros países. Cara, você tem Netflix, 90% de certeza que quase todo mundo que tá me assistindo hoje tem acesso a Netflix, ou a Amazon, ou ao Prime Video, ou a HBO Max, ou sei lá, você tem, ou a Globoplay, você tem acesso a algum streaming, tá? Você pode ter acesso ao Disney Plus, sei lá, algum desses streamings, quase certeza que você tem acesso, né? Que você assina ou que alguém assina e racha a senha com você. E aí eu fico pensando, quando as outras pessoas, assistem séries de outros países, elas não aprendem nada cultural sobre esses outros países, porque assim... Eu converso com muita gente e eu pergunto muitas coisas para muitas pessoas porque eu geralmente estou no papel de professora, então é meio que meu papel de perguntar às vezes sobre algumas coisas. E eu sinto que as pessoas desconhecem tanto. Eu fico pensando, cara, o que essas pessoas assistem na televisão? Que elas não sabem nada sobre outras culturas. Tipo, gente, hoje, se você entrar na Netflix, tem um catálogo gigantesco, por exemplo, da Índia, né? Bollywood, que está presente na Netflix e nas outras streamings. Os doramas, né, que são os dramas coreanos, eles estão aí nos serviços de streaming. E aí, tipo assim, quando você fala, igual tem uma aula que tem a palavra Yale, que é uma universidade americana, e daí, tipo assim, quando você fala aquela palavra, você vê que a pessoa nunca ouviu falar. Tipo assim, não tem a mínima noção. E aí eu fico pensando... Não, sabe? Aí eu fico pensando, tipo assim, por que hoje em dia eu sinto que tantos adultos não têm informação sobre as coisas, sendo que hoje em dia é muito mais fácil de ter informação sobre as coisas do que no passado. Por exemplo, quando eu era criança ou adolescente, se eu queria saber a letra de uma música, eu tinha que esperar o meu pai me dar algum dinheiro ou juntar algum dinheiro de alguma forma, ir no centro da cidade, porque eu não morava no centro da cidade, ir ao centro da cidade, achar uma banca de jornal que tinha uma revista com letras de música em inglês e traduções para eu comprar aquela revista e rezar para a música que eu queria estar ali dentro daquela revista. Então, assim, era um nível de dificuldade de você ter acesso a uma letra de uma música em inglês e uma tradução, por exemplo, era muito difícil, sabe? Você tinha que ter o dinheiro, você tinha que saber aonde ir, você tinha que saber que revista comprar. Cara, hoje em dia você tem um celular na tua mão. Você consegue olhar a letra dessa música a qualquer
momento do seu dia. Você consegue buscar a tradução dessa música a qualquer momento do seu dia, na tua mão, no seu celular. E as pessoas não olham. Porque, tipo assim, na hora de aprender uma outra língua, você tem que ter um pouco de noção da cultura daquele outro país, né? Que dos países, se tratando do inglês, você tem que ter acesso à cultura dos países que falam língua inglesa, que são vários, né? Que falam a língua inglesa e que são vários. E aí, tipo assim, as pessoas não sabem. Às vezes eu me pergunto, será que as pessoas sabem que a Austrália fala inglês? Será que as pessoas sabem que a Nova Zelândia fala inglês? Será que as pessoas sabem que a Irlanda fala inglês? Porque, tipo assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas não sabem. E aí eu fico, tipo, quando as pessoas assistem coisas na internet, elas assistem sempre dublado, e aí quando tá dublado, o dublador troca as palavras, tipo assim, ao invés de falar Yale, ele fala, tipo, USP. Porque, tipo assim, pra traduzir e falar sobre uma faculdade brasileira, sabe? Eu sei que eu tô dando exemplos muito específicos, mas eu não quero que vocês sejam específicos, são só exemplos. Mas eu acho que o que eu estou querendo comunicar é, tipo assim, a falta de busca ao conhecimento que está ali na palma da sua mão. Tipo assim, não necessariamente ela tem que saber o nome das faculdades americanas, não é sobre isso, não é sobre saber o nome das faculdades americanas, mas é sobre ter conhecimento de mundo, sabe? Ter conhecimento sobre o que acontece. Tipo, eu sinto que as pessoas não procuram saber. E aí, tem também uma questão que me irrita profundamente, que é tipo assim, mas é errando que se aprende. Então tudo bem só errar. Tudo bem não buscar a informação correta, porque eu vou errar. Eu vou errar, 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 vou errar. Mas aí se você só errar, você nunca aprende. Tipo assim, a minha avó já dizia que errar é humano, permanecer no erro é burrice, sabe? Então assim, beleza. Você... Por exemplo, alguém te perguntou, sei lá, eu vou voltar num exemplo específico aqui, mas não é sobre o exemplo específico, é sobre o não buscar o conhecimento. É tipo assim, não sei onde a Itália fica. Beleza. Vou chutar que a Itália fica na Ásia. Sei lá, chutei. Aí alguém te informa, não, a Itália não fica na Ásia. Aí a pessoa fala assim, a Itália fica na Europa. Aí você não escuta a explicação da pessoa, você não presta atenção, você deixa aquela informação, tipo, ir pra Nárnia e você não aprende onde a Itália fica. Porque eu sinto que é muito isso, tipo, por que eu vou aprender onde que a Itália fica? Eu vou continuar errando. Eu vou continuar falando que a Itália é na Ásia, porque eu tenho o direito de errar. Eu sou um ser humano e eu tenho o direito de continuar errando. Aí eu fico assim, daí você vai continuar errando e você vai continuar sem ter o conhecimento. E aí você simplesmente vai aceitar que é bonito, tipo assim, não ter tipo assim, às vezes conhecimento básico, gente, conhecimento básico, sabe? Aí eu fico pensando, sabe, uma coisa que também é muito comum das pessoas falarem assim, tipo assim, mas eu não sei o que é um sujeito, eu não sei o que é um adjetivo, eu não sei o que é, tipo, objeto. Aí, tipo assim, beleza, isso é português, então, tipo, você pode se informar como professora de português, você pode buscar esse conhecimento, porque, tipo assim, eu sou professora de inglês, entende? Aí, tipo assim, aí eu fico pensando, cara, adjetivo é matéria de primeira a quarta série, ou, sei lá, primeiro ao quinto ano, hoje em dia eu sei que fala diferente, né? Seria segundo ao quinto ano, tipo assim, adjetivo, sujeito, predicado, verbo, essas coisas são, tipo, ensino fundamental, é fundamental 1, né? E assim, aí você fala, não, beleza, faz uma revisão, tira um tempo, né? Você fala pra pessoa, você dá a instrução para a pessoa, não, beleza, olha só, você tem que revisar o que é o conceito de um adjetivo, você tem que revisar o que é um substantivo, você tem que revisar o que é um sujeito, você tem que revisar o que é um predicado, o que é um objeto da frase, beleza? Revisa aí durante a semana. Beleza. Aí passa a semana, tipo, nada. Passa outra semana, nada. Passa 3 meses e nada. Aí eu, tipo assim, beleza, essa pessoa não conseguiu aprender a matéria do ensino fundamental, ela tá lá no mestrado já, e ela tá ok, ela sabe, ela tá ok em continuar não sabendo o que aquilo é. Tipo assim, ela já aceitou e ela decidiu conscientemente que ela não vai aprender o que aquilo é. Aí eu fico, tipo, ok.
E aí o que eu faço? Às vezes eu vou e explico, sabe? Mas eu acho assim que, cara, tipo, é português básico para uma pessoa que já tá no mestrado, que às vezes tá escrevendo artigo para publicar em revista científica. E aí você fala assim, ah, olha, o adjetivo tem que vir antes do substantivo. E aí, porque, tipo, existe uma diferença entre, igual eu falei no começo do vídeo, este vídeo não é sobre as pessoas que não têm acesso, esse vídeo não é sobre a tia do interior que foi proibida pelos pais de ir à escola porque ela tinha que ficar em casa cuidando dos irmãos mais novos e cuidando da lavoura. Não é sobre esse tipo de pessoa que não teve acesso. A gente tá falando de pessoas que têm acesso à informação e conhecimento. Eu tô falando de pessoas que têm dinheiro para passar pela faculdade, para passar por uma pós, para passar por um mestrado ou doutorado ou pós-doc, e ela decide conscientemente, após de ser alertada, tipo, olha, você tá com dificuldade em português. Português, como eu sou professora de inglês, eu não tenho essa especialidade em ensinar português, então procura uma professora de português ou procura online essa informação. E aí a pessoa já foi alertada que ela não tem aquela informação. E aí ela decide conscientemente continuar não sabendo aquela informação. Ela decide continuar não aprendendo sobre aquilo. E o problema é que aquilo gera um problema, né? Tipo assim, qual que é o problema? Você acaba tendo dificuldade de aprender uma segunda língua porque você não conhece a sua primeira língua. E eu não estou falando que as pessoas têm que saber o que é uma oração subordinativa, não sei o que lá das quantas. A pessoa, ela não tem que saber de cor o específico e o assunto aprofundado, mas o básico, entendeu? Se ela teve acesso à educação e se ela tem acesso hoje a um jeito de relembrar aquilo, porque muitas pessoas falam assim, ah, mas eu saí da escola há 30 anos. Não, beleza, tudo bem, as pessoas esquecem. Então faz uma revisão durante a semana. Você tem o direito de esquecer, mas você também pode revisar. Você pode reaprender sobre aquele assunto. Você tem como buscar aquela informação. Mas aí, para mim, acaba sendo espantoso, tipo, me assusta o fato da pessoa conscientemente decidir não buscar a informação. E ela decide que, ah, não, pra que eu vou aprender o que é um adjetivo? Pra quê? Pra que eu vou aprender, tipo, português básico? Pra quê? Eu só falo português todos os dias da minha vida, eu só escrevo em português todos os dias da minha vida, eu só tenho que usar português no meu mestrado, eu só tenho que usar português para escrever o e-mail pro meu chefe, mas pra que eu vou aprender em português básico? Pra quê? Não preciso aprender isso não. Preciso não. Tenho só que aprender a ficar fluente em inglês em 6 meses. Tenho só que ficar fluente em inglês em 6 meses. Mas a minha língua materna, o básico, não preciso. Não quero saber dessa informação. Aí eu fico assim, mano. Aí eu não sei, às vezes eu não sei o que fazer. Porque assim, às vezes é da pessoa. A pessoa tá feliz em não buscar aquele conhecimento, sabe? Só que aí isso atrapalha o meu trabalho. Porque, tipo, se a pessoa decide que ela não quer aprender e melhorar o próprio português dela, ela não vai ficar fluente em inglês. E ela não vai ficar fluente em nenhuma outra língua que ela busque aprender. Porque se ela não conhece o básico de o que é uma língua, uma estrutura de uma língua, ela não vai ficar fluente numa segunda língua. Entendeu? Então, assim, atrapalha o meu trabalho. Porque daí, tipo, a gente empaca naquilo, sabe? E aí, e não é só sobre essa questão da linguagem, sabe? É o que eu falei durante o vídeo, né? Eu estou dando exemplos específicos do meu dia a dia, mas a gente pode desse micro, né, dessa lupa que eu botei nesses exemplos do meu dia a dia, a gente pode levar para o macro. Por exemplo, por que tem tanta polarização na política, por exemplo? As pessoas não sabem quais são os cargos políticos, as pessoas viram fã de político. Cara, para mim a coisa mais bizarra é um fã de político. Político é um servidor público, ele foi eleito para prestar um serviço para a cidade, ou para o estado, ou, entendeu, para o país. Ele é um servidor público, você não tem que virar fã daquela pessoa, ele não era para ser uma celebridade. Político não é para ter fã, político é para servir, fazer um serviço público. Ele foi eleito para cumprir com o dever público dele, do que o cargo dele exige. Mas você acha que as pessoas buscam de graça na internet a definição de qual que é o cargo de um prefeito? Você acha que as pessoas buscam essa informação?
Tipo, o que um prefeito tem que fazer? O que um governador tem que fazer? Quais são as exigências que um deputado federal, o que um deputado federal tem que fazer? Vocês sabem o que um presidente tem que fazer perante a lei? Tipo assim, qual que é a descrição do cargo dele? Daí as pessoas buscam essa informação? Não. Aí elas tratam os políticos como celebridade, né? Daí elas viram fã daquele político. Daí aquele, independente do político que seja, tá? Tipo assim, aí ela vira fã daquele político. Aí ninguém pode falar mal daquele político. Pode ser de cima, de baixo, de frente, de trás, de direita, de esquerda, do avesso, do centro, da diagonal. Não importa o que aquele político acredite, né? Pode ser de cabeça para baixo, o partido dele, não importa. Não tô falando assim de direita ou de esquerda, tô falando que todos os políticos não devem ser tratados como celebridades, porque eles são servidores, eles deveriam estar servindo ali a população, a sociedade daquele país. É para isso que eles foram eleitos. Mas não, as pessoas não buscam informação, elas não se informam nem o que é a proposta daquelas pessoas. E aí elas viram fãs daquelas pessoas. Então, tipo assim, tá vendo como uma coisa que pode ser tão mínima, tipo assim, eu não quero buscar informação sobre o que é um adjetivo. Eu não quero buscar informação sobre aonde a Itália fica no mapa do mundo. Eu não quero saber o nome das faculdades nos Estados Unidos. Pra que eu vou buscar informação sobre essas coisas que eu não sei? Mas aí, quando a pessoa tem isso dentro dela, quando essa é a atitude dela em relação ao aprender, né? Tipo assim, quando ela não quer aprender sobre os assuntos, ela acaba também decidindo conscientemente não aprender sobre coisas que afetam as outras pessoas, porque daí ela acaba não aprendendo sobre política. Ela acaba não aprendendo sobre segurança pública. Ela acaba não aprendendo sobre saúde, sobre sistemas de saúde, sobre como exigir um sistema de saúde melhor. E aí isso não afeta só ela, porque enquanto ela tá só se negando a não aprender aonde a Itália fica no mapa, tá, beleza, só afeta ela. Mas a partir do momento, por exemplo, que ela se nega a aprender sobre religiões que não são as religiões dela, e aí ela vira uma pessoa que tem preconceito com outras religiões, ela afeta a vida de outros. E aí o fato dessa pessoa conscientemente decidir não aprender sobre outras coisas, chega num momento que afeta a vida dos outros. Uma pessoa que não quer aprender sobre a história da escravidão, ela vai acabar afetando de forma negativa a vida de alguém, entende? Porque pode ser que ela vire uma pessoa que não entenda o que é preconceito racial. E aí, mas tudo bem eu não saber, tudo bem eu não aprender, tá só afetando a mim. Mas às vezes não para só no estar afetando a mim, aí começa a afetar a sociedade. E é isso que me espanta, o fato das pessoas conscientemente continuarem decidindo não aprender sobre as coisas faz com que elas decidam não aprender sobre coisas que afetam os outros, né? Tipo assim, ela não sabe, por exemplo, que ela deveria, respeitar a religião dos outros, que ela deveria respeitar a sexualidade dos outros. Ela não sabe nem o que é. Por exemplo, muita gente fala assim, por que eu não concordo com pessoas que são trans, tá? Daí você pergunta pra pessoa, você já buscou informação sobre o que é transexualidade? Você sabe o que é uma pessoa trans? Pra você ter preconceito? Você já estudou? Quantas pessoas trans você já conversou? Quantos canais de pessoas trans no YouTube você já assistiu pelo menos alguns, 20 vídeos de cada um dos canais, para você entender aquela pessoa, para você aprender sobre a vida daquela pessoa, para você saber sobre aquele assunto e aí você formar uma opinião. A pessoa não olhou, ela ouviu alguém falar alguma coisa sobre o assunto, daí ela tomou aquilo como verdade, mas ela mesma não foi buscar a informação. Então vocês conseguem entender aonde eu quero chegar? Como cria-se um problema social quando as pessoas que têm acesso à informação, que têm dinheiro, decidem conscientemente que elas não vão aprender sobre as coisas. Porque, pra quê? Pra que eu vou aprender sobre as coisas? E aí, gera-se vários problemas que a gente tem no país, sabe? As pessoas não sabem sobre política, elas não sabem sobre finanças, elas não sabem sobre problemas raciais, elas não sabem sobre nada, entendeu? Por quê? Porque elas estão felizes em não buscar informação. E isso me assusta muito. E aí existe essa coisa também das pessoas ficarem extremistas por falta de informação. As pessoas, elas querem não aprender sobre coisas complexas e elas querem soluções extremamente rápidas e fáceis para problemas que são extremamente complexos. Por exemplo, existe a questão do aquecimento global.
né? Aí, tipo assim, vamos culpar os ricos que andam de jatinho. Vamos culpar os ricos que andam de jatinho. Vamos culpar eles. Mas só que aí quando você vai pesquisar sobre poluição da aviação no mundo, você vê que a aviação no mundo só polui 2% do CO2 emitido. Tipo, toda a aviação global, todos os aviões que existem no mundo apenas contribuem 2% para o problema do aquecimento global e mudanças climáticas. O maior problema mesmo são outras coisas, sabe? Tipo carro, a combustão, agropecuária, né? O agronegócio, tipo as fábricas, entendeu? Usina de carvão. Todas essas outras coisas são 98% do problema, mas a gente vai ignorar 98% dos problemas e a gente vai ficar aqui gritando que o planeta vai acabar porque meia dúzia de bilionário anda de jatinho. Tipo, não é este o problema. Se todos os aviões parassem de andar no mundo hoje, a gente só ia ter 2% de impacto. Não ia resolver o problema, porque ainda ia ter todos os outros 98% do problema acontecendo. Então, quando as pessoas não buscam informação sobre as coisas, elas acabam tendo essas falas extremistas que elas não entendem o problema. No caso, agora eu tô dando um exemplo específico das mudanças climáticas. Cara, é um problema extremamente complexo. Não vai ser resolvido de forma simples. Não é apenas virando vegano e não é apenas falando pros bilionários pararem de andar de jatinho que vai resolver o problema. É muito mais complexo do que isso. E nós temos cientistas brilhantes trabalhando nisso, né? Mas é isso, tipo assim, me incomoda as pessoas não quererem aprender sobre os assuntos e aí elas acabam E aí o problema é que as mesmas pessoas que não querem aprender a fundo sobre os assuntos são as mesmas que têm opiniões super, tipo assim, sabe? Elas têm muita certeza de que a opinião delas sobre tal assunto é a verdade. Mas daí você pergunta assim, beleza, quantos artigos científicos você leu sobre isso? Quanta informação você buscou sobre isso de fato? Ou você, tipo assim, ouviu alguém falar durante 30 segundos sobre o assunto e você tomou aquilo sobre verdade. Você foi estudar a fundo sobre aquilo? Entende? Então, assim, é um desabafo mais, sabe, esse episódio, de uma coisa que me incomoda muito, que é, tipo, saber que, às vezes, eu e o husband, né, que é o meu marido, eu sou muito grata por ter encontrado ele, sabe? Mas eu acho que eu encontrei ele e a gente ficou junto porque a gente percebeu que a gente é muito parecido nisso. Cara, a gente sabe muito de muitas coisas no nível básico, né? E a gente consegue ter esse mesmo nível de, tipo assim, conversa intelectual no sentido de que, tipo assim, se ele não sabe algo, tipo, se eu perguntar pra ele hoje assim, tipo, husband, você sabe tal coisa? Ele, já ouvi falar, mas não sei muito. Vou ver. Cara, amanhã ele já vai ter lido 5 artigos, visto 30 vídeos no YouTube, já visto, tipo, o vídeo de 5 cientistas que falou sobre aquele assunto, e daí ele vem e me faz e aí ele vai e me conta, tipo assim, não, sabe aquilo que você estava falando ontem que eu não sabia muito? Então, eu já vi isso e aquilo, e daí eu já vi aquilo e aquilo, e daí eu li isso. Então, assim, a gente tem essa troca, porque ele é uma pessoa muito interessada em aprender, ao mesmo tempo que eu, porque, tipo assim, quando eu chego a fazer uma pergunta pra ele, porque, tipo assim, eu tô pesquisando sobre esse assunto aqui, você sabe alguma coisa sobre esse assunto? Geralmente, as nossas conversas começam muito sobre isso. Tipo, eu começo a conversa assim, tipo, eu tava lendo tal coisa sobre tal assunto, eu achei isso interessante, você sabe alguma coisa? Daí, ou ele já sabe, ou ele vai falar, tipo, não sei muito não, mas já li isso e isso. E aí, quando ele não sabe muito, ele vai buscar saber mais. A mesma coisa acontece ao contrário. Tipo assim, às vezes ele vem falando de um assunto, tipo assim, você já ouviu falar disso? Daí eu falo assim, pouco. Tipo isso. Aí a gente começa. E aquilo alimenta a nossa vontade de aprender mais e mais e mais e mais. E a gente fica nesse ciclo de que a gente sabe que só sei que nada sei, mas ao mesmo tempo, quando nós dois saímos da nossa bolha de casal, que gosta de aprender, a gente nota que ao nosso redor, a gente até sabe muita coisa, apesar de eu ter a plena consciência que eu não sei nada. Eu sei, tipo assim, 0,0000000% de tudo que eu quero saber. Eu sei que eu não sei nada. Eu, Kathleen, sei que eu não sei nada. Mas eu aprendo muito.
ele também sabe que ele não sabe de nada, mas quando a gente fala com outras pessoas, a gente acaba tendo a sensação que a gente sabe muito. E aí eu fico assim, Wesley, né? Wesley é o husband. Eu falo assim, Wesley, eu não sei nada, mas quando eu falo com as outras pessoas, eu tenho a sensação de que eu sei tanto. Aí ele é. E aí é desesperador, porque se eu que não sei nada, comparado com algumas pessoas, sei muito, imagina as outras pessoas. Aí eu fico assim, como as pessoas se conformam. Tipo assim, pra mim é meio desesperador saber como as pessoas se conformam em não querer aprender e em não buscar conhecimento. Elas se conformam em não saber. E, tipo assim, não saber no sentido de, não é saber de uma fofoca, é não adquirir conhecimento. Elas simplesmente estão tranquilaças em, tipo assim, não quero aprender, não quero buscar conhecimento, falou, valeu. Isso é muito assustador pra mim, muito, muito. Oi, pessoal, então Kathleen do futuro aqui, né, depois que eu gravei o vídeo eu tava lembrando de mais algumas coisas que eu acho que eu esqueci de falar, que eu acho que completariam um pouco, né, a minha linha de raciocínio, sabe? E eu acho que, pra mim, a questão não é a pessoa não saber de algo, é a pessoa não buscar saber aquilo que ela precisa, às vezes, pra vida dela. Eu vou dar um exemplo, tipo assim, meu pai, ele é uma pessoa já mais de idade, né? E aí, ele tem muita resistência em aprender coisas novas. E isso pra mim é uma dificuldade muito grande, porque assim, ele tá relativamente novo, apesar de ser uma pessoa de mais idade, ele tem 63 anos, ele fez 63 agora esse ano, então assim, ele é um jovem idoso, né? Ele não tem 95 anos, ele tem 60 e pouquinhos anos. Então assim, ele ainda tá numa idade que ele pode aprender muita coisa, sabe? Ele tem capacidade, ele é, tipo, sabe, sempre foi uma pessoa muito inteligente e tudo mais, mas ele tá numa fase que ele simplesmente não quer saber de aprender nada. E isso é complicado porque isso prejudica a vida dele. Por exemplo, ele tem dúvidas ou dificuldade de usar aplicativos, né? E aí eu falo assim, não, beleza, vamos aprender, eu vou te ensinar. Não, mas não precisa me ensinar, quando eu precisar você faz pra mim. E assim, a questão não é não querer fazer pra pessoa, tipo, você quer fazer pra pessoa, você quer ajudar, entendeu? Só que a vida da pessoa ia fluir muito melhor se ela aprendesse a fazer aquilo. Por exemplo, aprender a usar o WhatsApp, por exemplo, sabe? Por quê? Porque ele ainda trabalha, ele é aposentado, mas ele trabalha. Ele precisa saber mexer no WhatsApp para poder atender cliente, receber mensagem de cliente, falar com cliente, dar recado para cliente. E foi, tipo, isso para convencer ele a aprender a usar ali o WhatsApp. Aí depois veio o Pix, né? Aí, tipo, não, você tem que ter um Pix, você tem que ter um Pix. Não quero ter um Pix, quero receber só no dinheiro. Eu falei assim, quem anda com dinheiro hoje em dia? As pessoas vão querer te pagar no Pix, vão querer te pagar de outras formas que não seja só dinheiro, né? Tipo, dinheiro vivo ali, né? E assim, quem hoje em dia faz transferência bancária, gente? Tipo, transferência no modo antigo, tipo DOC, né, TED, acho que é TOD, sei lá, essas siglas aí que eram transferências bancárias. Hoje em dia todo mundo faz Pix ou passa cartão. Então, tipo assim, pra vida dele ter uma qualidade melhor, pra ele conseguir ganhar mais dinheiro com os clientes, ele precisava aprender algo novo, entendeu? E eu tava ali tentando ensinar, daí ele não queria aprender a fazer Pix, não queria aprender. De tanto eu insistir, aí também depois de um primo meu, tipo, sentar e fazer o que eu já tinha feito 30 vezes, que era explicar como fazer o Pix, como receber o Pix, ele resolveu aceitar, aprender a usar o Pix e hoje ele usa o Pix. Só que, tipo assim, eu acho que pra mim o que me incomoda é essa resistência em, tipo assim, não quero aprender algo novo. Eu decidi que eu não vou aprender uma habilidade nova. Eu decidi que eu não quero adquirir um conhecimento novo, mesmo que essa minha decisão de não adquirir um novo conhecimento vá atrapalhar a minha vida, porque muitas vezes isso acontece, as pessoas decidem que elas não querem adquirir um conhecimento e atrapalha primeiramente a vida dela, tipo assim, não quero aprender sei lá, gente, e tudo isso, por exemplo, eu dei um exemplo de coisas que eu
poderia ensinar. Mas, como aqui o tema, né, por que que as pessoas não usam a internet para aprender coisas gratuitamente? Tipo assim, se não tivesse alguém para explicar, ele poderia ir no YouTube e digitar lá, tipo, como fazer um Pix. Tipo assim, como usar o WhatsApp? Você pode aprender qualquer coisa gratuitamente hoje usando o YouTube ou o Google, sabe? Você já tem acesso à internet, então você não precisa gastar mais dinheiro para poder aprender nada. Você já tem acesso à internet, tipo assim, você já pagou a sua conta de internet, então assim, você já gastou aquele dinheiro, certo? Então agora o mundo do conhecimento tá aberto para você, você pode aprender qualquer coisa que você queira, pro bem ou pro mal, porque, tipo, sabemos que a internet não é só flores, né? Sabemos que as pessoas ensinam de tudo na internet, mas justamente por ter pessoas ensinando de tudo na internet, que você pode não precisar gastar dinheiro para aprender nada. Por exemplo, quando eu comecei com o canal há 5 anos atrás, eu não sabia editar vídeo, eu nunca tinha editado um vídeo. Aí eu perguntei pro husband, tipo assim, que editor de vídeo você me aconselharia a baixar gratuitamente no meu computador? Aí ele falou assim, baixa o DaVinci Resolve, ele é bem completo, só que ele é completo, ele é gratuito, mas ele não é tão iniciante assim, ele é um editor de vídeo ali bem complexo, sabe? Por ser gratuito, ele é muito bom. Ele tá ali num nível muito bom, sabe? E é grátis. Aí ele falou assim, faz o download e vai fuçando, que você vai aprender. Aí, beleza, eu abri aquilo, não entendi nada. Aí eu peguei, abri a minha janelinha do YouTube e falei assim, como importar um arquivo no DaVinci Resolve? Eu digitei isso no YouTube, tipo assim, como eu faço para primeiramente importar um arquivo que eu tenho no meu computador pro editor de vídeo? Tipo assim, como que eu faço isso? Assisti uns três vídeos assim, tipo, para poder chegar ali e entender de maneira diferente como que eu podia fazer isso. Beleza, aí botei o arquivo lá. Aí eu fiquei pensando, tá, agora como que eu faço pra mexer, literalmente editar esse arquivo, tipo, esse arquivo, né? Esse vídeo. Como que eu corto esse vídeo aqui no DaVinci Resolve? Como que eu, sei lá, depois que eu terminei, como que eu renderizo? Eu não sabia fazer nada. Aí eu fui lá, abri o meu YouTube e digitei como renderizar um vídeo no DaVinci Resolve. Sou eu catando milho, tá? Mentira, eu digito mais assim. Como eu faço para renderizar um vídeo no DaVinci Resolve? Aí tem milhares de vídeos no YouTube ensinando como editar no DaVinci Resolve. Assisti 2 ou 3, aí eu consegui captar a informação, fui lá e fiz. Então é meio que isso, sabe? Tipo assim, se eu que sou noob no mundo da edição consigo editar num editor complexo, né? Porque eu assisti alguns vídeos online, por que que as outras pessoas não conseguem fazer o mesmo? Acho que essa é a minha... Eu me faço essa pergunta, sabe? Tem muita gente que deixa de fazer várias coisas na vida por simplesmente não buscar o conhecimento que vai ajudar aquilo na vida dela. E uma outra coisa também que eu tava pensando, né, depois que eu gravei o vídeo, né, agora que eu estou aqui no futuro, é que, tipo assim, às vezes eu tenho a impressão de que algumas pessoas gostam de ter problemas e não resolvê-los, pra elas poderem ficar reclamando de que elas têm aquele problema, sabe? É tipo assim, vamos supor, eu não sei editar vídeo e eu quero vídeos editados no meu canal. Aí eu vou ficar reclamando que eu não sei editar vídeo e ficar reclamando para as outras pessoas, meio que esperando que alguém se ofereça para editar o vídeo para mim. Mas eu mesmo não vou lá resolver o meu problema, que é aprender a editar vídeo. Tipo assim, é só um exemplo que eu tô dando, tá? Igual eu contei pra vocês já a minha história de como que eu aprendi a editar vídeo, mas assim, eu sinto que tem algumas pessoas que, tipo assim, ela tá vivendo a vida dela. Aí acontece um problema, igual acontece na vida de todo mundo aqui tem problema, certo? Daí você vê o problema, você reconhece que existe um problema. Aí você tem 2 opções, continuar vivendo com aquele problema, 3 na verdade, você pode continuar com aquele problema, ignorando que ele existe, você pode continuar com aquele problema reclamando que ele existe, mas não resolvê-lo, ou você pode tentar resolver o problema.
Às vezes, demora pra gente conseguir resolver um problema, sabe? Tem alguns problemas que são complicados, né? Mas você tem que pensar, na minha opinião, quando eu noto que eu tenho um problema, a minha primeira reação é: como que eu posso resolver esse problema? Ah, eu posso resolver assim, assado ou daquele outro jeito. Tá, dessas 3 opções, qual que é o mais possível pra minha realidade hoje? Ah, esse aqui é impossível porque eu não. Desse jeito é impossível porque eu não vou ter dinheiro. Ah, desse outro jeito vai ser complicado, mas quem sabe, daqui 1 ano, resolvido o problema. Ou tipo assim, se eu fizer isso e olhar aquilo e perguntar aquilo outro pra outra pessoa, eu resolvo esse problema em 15 dias. Ah, beleza, vou resolver o problema, mas eu sinto que conectado com essa falta de interesse de adquirir conhecimento, também tem umas pessoas que gostam de ter problemas para reclamar dos problemas, mas não buscam resolver o problema. Porque às vezes acontece muito das pessoas me contarem problemas e daí eu falo tipo, você já tentou fazer isso? Eu acho que isso resolve o seu problema. Aí a pessoa, não tentei não, mas eu também não quero fazer isso, porque isso, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá da outra. Eu falei assim, não, beleza, você não quer fazer isso. Tá, então assim, qual que é a sua sugestão de como você gostaria de resolver o seu problema? Não sei, mas esse problema me irrita muito, esse problema acaba com a minha vida, esse problema é torturante, a minha vida tá uma merda por causa desse problema. Daí eu, tipo, beleza, você está me falando que a sua vida está uma porcaria por causa deste problema. Eu te dei uma possível solução. Ninguém é obrigado a me escutar, certo? Mas, se você tá reclamando que aquele problema está acabando com a sua vida, mas ao mesmo tempo você não quer achar uma solução para aquele problema, então você vai continuar acabando com a sua vida? Tipo, você vai continuar existindo naquele problema? Então, assim, isso também me confunde muito, porque pra mim não é lógico. Tipo assim, não é lógico a pessoa escolher ficar no problema. Muitas vezes, porque sair do problema exige que você aprenda algo, né? E aí eu já tô expandindo um pouco mais a definição de aprendizado. Não necessariamente aprender alguma habilidade, não necessariamente adquirir conhecimento, mas às vezes você tem que aprender algo sobre você mesmo. E aí eu acho que esse é o aprendizado mais difícil, sabe? Tipo assim, porque, por exemplo, quando é um problema muito pessoal, um problema de personalidade, você pode também jogar no YouTube, tipo assim, como superar tal problema. Sei lá, como superar tal problema. Você pode botar lá, mesmo que seja um problema emocional ou psicológico, né? Ou você pode fazer o que é mais indicado, procurar um profissional, tipo assim, você tá com tal problema emocional ou psicológico. Que tal procurar uma psicóloga? Daí você sugere pra pessoa, que tal procurar uma psicóloga pra poder te ajudar a resolver este problema? Mas psicólogo isso, psicólogo aquilo, não, reclama do problema, reclama que está no problema, reclama que a vida está ruim por causa do problema, mas não quer sair do problema ali, porque muitas vezes, dependendo do problema, você vai ter que aprender algo sobre você que às vezes você também não quer, né? Então é isso, é mais uma reflexão aí também pra gente, que eu pensei em botar aqui, sobre essa questão de não querer aprender as coisas, né? Voltando aí ao temão do podcast, que é não querer adquirir conhecimento gratuito na internet. Então, gente, já tô falando aí há quase 1 hora, né? Tem uns 45 minutos que eu tô falando. Então, assim, é isso, sabe? É aquilo, eu sempre parto do princípio de que eu vou falar sobre algum assunto, eu vou ser sincera, eu não gosto de ofender as pessoas, mas às vezes as pessoas precisam de um chacoalhão. Então, assim, desculpa, esse vídeo não é com a intenção de ofender, de forma alguma, mas talvez ele te chacoalhe, entendeu? E se você, como eu, gosta de aprender, se você que é professor e tá lidando aí com este mesmo problema, conta aqui nos comentários como você se sente sobre isso, ok? Lembrando de ser respeitoso, de ser educado, de ser empático, sei lá, vamos respeitar aqui nos comentários, vamos manter os comentários num nível, sabe, aceitável aí de educação, ok?
Então é isso aí, pessoal. Desculpa qualquer coisa, tá? Mas eu acho que é um assunto aí, é uma reflexão que eu acho importante. Por que que as pessoas gostam de não saber das coisas e se conformam em não saber das coisas, mesmo tendo acesso à internet e terem um mundo de informação na própria mão. Gente, você pode aprender qualquer coisa que você queira gratuitamente no YouTube. Você pode aprender qualquer coisa de graça no YouTube. E é isso, ok? Eu vou nessa. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal e a gente se fala nos próximos vídeos. Tchau!